Agora para conversar com Aldo Batista Neto, coronel da reserva do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, ex-secretário de Estado da Defesa Civil, ex-secretário municipal da Defesa Civil, foi coordenador geral de gestão de desastres da Defesa Civil Nacional. E é nosso convidado para a gente fazer uma avaliação do cenário sobre as cheias aqui no estado de Santa Catarina. Puxa um pouquinho o microfone aí, Neto, mais próximo de você possível. Muito obrigado pela tua participação. Bom dia, Neto. Obrigado pela visita. Jorge, eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez estar frente ao amigo e nós conversarmos de assuntos tão importantes, tão delicados, né? Como é proteção e defesa civil. Cumprimentar o amigo, cumprimento a equipe técnica, cumprimento a todos os ouvintes da Itaberá FM. E mais uma vez, obrigado por nós conversarmos sobre proteção e defesa civil. Bom, falando sobre a questão meteorológica, né, tem uma carta que saiu agora, né, que é chamado de aviso meteorológico da Defesa Civil do Estado, falando sobre chuva volumosa que pode vir entre hoje e madrugada de quarta-feira, esperados aí de 90 a 140 milímetros para a região entre o Grande Oeste e Planalto Sul, 70 a 110 milímetros entre Planalto Norte, Alto Vale do Itajaí e Litoral Sul. No restante do estado, acumulados previstos devem ficar entre 40 a 70 milímetros, que é aqui a região do Médio Vale do Itajaí. Então podemos ter aí, segundo a Defesa Civil do Estado, através das previsões de seus meteorologistas, até 70 milímetros aqui no Médio Vale, mas pode ser de até 110 milímetros no Alto Vale. E a gente sabe que o nível do rio Itajaí é que a chamada saída de calha não depende única e exclusivamente da chuva aqui do Médio Vale, mas sim no Alto Vale do Itajaí. Neto, como é que você está acompanhando tudo isso, né? Quais são as suas ferramentas de acompanhamento de toda a situação, agora fora, né, da Defesa Civil do Estado, agora já como um coronel da reserva? Perfeito, Jorge. Na verdade, assim, né, proteção e defesa civil é algo que você sai do sistema, mas o sistema não deixa de existir em você. A ligação ainda continua. Sim, de alguma forma, exatamente, né? Exatamente, até porque quem teve a oportunidade, é um termo que a gente usa, né, na caserna, quem viscerou, quem sentiu na pele trabalhar com emergências, trabalhar com desastres, trabalhar nesse processo todo de antecipação de eventos, socorrimento de populações inteiras, sabe o quanto é isso importante, quanto isso é sensível, quanto isso precisa ser sério e profissional e como é difícil para os tomadores de decisão, né, conseguir trabalhar sobre essas condições. E como a cobrança. Muito, né? muito. Nós mesmos, às vezes, cobramos aqui da Defesa Civil Municipal uma informação mais direta, uma linguagem mais popular, né, para que o cidadão entenda essa mensagem e se movimente, né? Às vezes o cidadão fica inerte porque ele não entende o recado que ele recebe. Jorge, para você ter ideia, nós na Defesa Civil Nacional, quando eu estive operando entre o ano de 19 até o final do ano de 20, nós tínhamos isso bem claro. Depois eu trouxe novamente isso para o governo do Estado, na Defesa Civil do Estado de Santa Catarina, essa estratégia de nós segmentarmos, e isso os técnicos trabalham nessa lógica. E você vai entender onde é que eu vou conduzir a minha fala. Em 3 grandes áreas no que diz respeito à prevenção e o alerta aos desastres. Tá? Nós temos 3 grandes áreas. A área do monitoramento para alerta e alarme, a área da difusão da informação e a área reativa no que diz respeito à autoproteção da população. Então, no que diz respeito, Jorge, principalmente a todos que nos ouvem pela Itaberá, Santa Catarina deu um salto de 2008 até o presente momento, um salto no que diz respeito à sua qualidade, à sua instrumentalização, tanto no que diz respeito a equipamentos quanto à questão profissional, no que diz respeito a monitoramento clima-tempo. Você há pouco tempo leu a carta, né? Meteorológica, enviada. São produtos, Jorge, que hoje existem de acesso à população, acesso aos técnicos de proteção e defesa civil,
acesso aos gestores municipais e estaduais das mais diversas pastas, que são todas as previsões que se faz para o ano, para o semestre, para o trimestre, para o mês, para a semana, para o dia e para 6 horas que antecedem o impacto de um evento. Até 2008 nós não tínhamos a qualidade, o Brasil como um todo não tinha essa qualidade de monitoramento e alerta que nós temos hoje. Para ter ideia, né? Hoje em Santa Catarina nós temos todo o estado coberto por 4 radares meteorológicos. É o único estado que possui cobertura 100% da sua área territorial, com radares próprios do estado. Esse equipamento pertence à Defesa Civil do estado. Isso é uma licença de operação do satélite GOES-16. O estado recebe em tempo real, as imagens do satélite norte-americano meteorológico GOES-16, com capacidade aí, ele opera, né, com as informações brutas direto do satélite. São poucas instituições no país que têm esse acesso para poder ter cada vez mais assertividade. Nós temos uma cobertura de equipamentos de solo tremendas, né? Hoje o Vale do Itajaí, entenda-se o Alto Vale, o Médio Vale, Vale Foz, é uma das áreas mais monitoradas do estado de Santa Catarina com equipamentos de solo. Aí nós estamos falando desde sistema de pluviômetros, né, que vai em tempo real dar as chuvas que estão ocorrendo em determinadas regiões, nível de rio, temperatura, pressão, vento, ou seja, o Vale hoje é um dos lugares mais monitorados que nós temos do estado. Até porque é o mais problemático, né? Mais problemático, mas principalmente aquele onde nós temos uma condição sociofinanceira, né? Se nós falarmos em Blumenau, nós estamos falando na terceira cidade, na terceira unidade de arrecadação do estado de Santa Catarina. Então nós temos no Vale uma condição econômica que necessita esse olhar sério. A gestão anterior do estado, praticamente todas as gestões de governo que passaram de 2008 para cá, se debruçaram sobre a melhoria disso, em especial a gestão anterior, onde nós tivemos todo esse aporte de equipamentos aqui na região. Isso, para quem nos ouve compreender, nos traz capacidade mais assertiva das informações. Nós temos os técnicos de proteção e defesa civil 24 horas do estado trabalhando. Hoje você tem emissão de alertas vindo federal, vindo estadual e municipal. Blumenau, a cidade de Blumenau é a única cidade do estado que possui um sistema de monitoramento 24 horas com os profissionais técnicos de meteorologia, todos os demais profissionais que necessitam para esse acompanhamento e emissão de alertas. Nós estamos falando do Alerta Blue. É a única cidade praticamente que existe um aplicativo de proteção e defesa civil de forma tão assertiva e de forma tão profissional. É a cidade de Blumenau, investiu isso há algum tempo, tem mantido investimentos, ou seja, um serviço sensacional. O que eu falei até agora, estou falando em monitoramentos para a construção dos alertas e alarmes para a população. Certo. Difusão. Agora nós precisamos fazer com que essa informação chegue o mais rápido possível a quem necessita. Então nós estamos falando do SMS, é um produto nacional operado pelo estado e pelos municípios. Até fazer se me permite, Jorge, quem ainda não tem o seu CEP registrado, entra no SMS. Pô, faz isso, né? Eu recebo aqui a toda hora. Perfeito. Né? Manda para o seu SMS para o número 4199, basta só botar o seu CEP. A partir dali vai receber uma mensagenzinha dizendo que está coberto e começa a receber, importante, não é aviso de meteorologia que ele vai receber aviso de desastre. Existe uma diferença, uma tênue diferença. Quando as chuvas chegam num limiar importante, que dali para frente pode trazer transtornos, aí ele começa a receber os alertas. São os casos de temporais, né, que podem provocar alagamentos ou deslizamentos. Quando esse evento ele é um evento de uma estruturação importante que pode trazer problemas, ele vai receber o alerta. Pode estar chovendo, ele não receber alerta nenhum, isso significa que aquela chuva não haverá impacto. Vai impactar na região dele, né, exatamente, no CEP dele. Tá? O SMS, a própria Alerta Blue, né, entra lá no seu sistema de compras de aplicativos ou de baixar aplicativos. A Alerta Blue é free. Você entra e baixa, ali tem uma riqueza de informações enorme, rotas de fuga, abrigamentos, cotas do rio. Tudo que você precisa saber. Aliás, deixa eu só abrir um parênteses, Neto, porque a Defesa Civil do Estado agora está linkada com a Defesa Civil do município no SMS. Então, além de você receber, através desse sistema, recados do Estado, você recebe do município também, via SMS cadastrado. O que é importantíssimo, né? O município passou a ser um operador do SMS também, né? Via sistema também nacional. Conforme o sistema vai se abrindo, os municípios vão adentrando nele também. Principalmente conforme os municípios vão se especializando. Exato. Vão se especializando nas suas operações de proteção e defesa civil, ele tem acesso a operar esses sistemas. Né? Então, olha quantos canais de informação, né? Jorge, SMS,
aplicativo, TV por assinatura. Defesa Civil Nacional está estudando agora a TV aberta para emissão de alertas. Tá? Alguns grupos, grandes grupos de WhatsApp, você tem isso. O Google Alerts, se você entrar hoje no mapeamento Google, eu experimentei isso agora nas nossas cheias aqui, né? Se entra no mapinha Google, ele já está dizendo em Blumenau onde tem rua, tá pontuando ali, alfinetando onde tem rua alagada. Isso são principalmente trabalhos feitos com a Defesa Civil do município, mais o Google, ou seja, tem um monte de ferramentas para difundir a informação. Sem contar a imprensa tradicional que mantém sempre as informações, né? Que é o que nós estamos fazendo aqui. Exato, a rádio tem uma função primordial, a TV tem uma função primordial, tá? Os portais trazem material com qualidade, tanto Jorge, que a gente recomenda, né, que as pessoas procurem canais oficiais para receber boa informação. Durante desastres, a gente chega a ter imagens internacionais rodando como se referindo municípios de Santa Catarina, trazendo aí as famosas fake news, né? Que só ampliam a gravidade. Áudios antigos rodando em grupos de WhatsApp. Exatamente, como se fossem atuais, né? E por último, Jorge, então vamos lá, qualidade de monitoramento e alerta, qualidade de difusão, e o terceiro, isso nós aprendemos com o japonês depois do último grande tsunami deles. O JICA. Exatamente. Nós mandamos para o intercâmbio japonês vários técnicos, tanto estaduais como municipais, de Santa Catarina, tiveram no Japão, fizeram uma série de pós-graduações e tudo mais, e trouxeram uma lógica que nós temos usado de forma muito forte, que é o 70-20-10, 70%, 20%, 10%. Isso nós arredondamos esses números, eles não eram tão certinhos assim, isso foi um estudo que o japonês fez após o tsunami dele em 2011, onde 70% das pessoas referiram que só sobreviveram a um grande evento, que foi o tsunami japonês, porque sabiam o que precisavam fazer. Porque tinham informação e sabiam como se comportar com a chegada de informação. Isso tudo foi, então, traduzido como autoproteção, e é com base nisso, Jorge, que atualmente a Defesa Civil, tanto estadual quanto a nacional, tem se debruçado a abrir canais cada vez mais presentes com a população, na capacitação da população, para ela saber assim, o nível de importância do que ela está recebendo. A gente faz uma brincadeira, usa uma frase, dizendo assim, o que eu faço com isso aqui? Quando entra um SMS e entra uma informação, que procedimento eu devo tomar? O que isso significa? Que cuidados eu tenho que ter? Uso a minha rede primária de acolhimento, vou para a casa de um parente, vou para um abrigo público municipal, se eu for, o que eu levo? O que eu tenho que levar comigo? Salvo meus móveis? E que outro desenho é importante? Documentos pessoais, documentos no que diz respeito a documentos imobiliários, levo comigo remédios de uso contínuo. Se eu tiver na minha guarda, sob minha gestão, idosos, como é que eu procedo? A minha cota é uma cota 13 metros, mas as minhas rotas de fuga tem cota mais precoce que enchem primeiro, sim ou não? Ou seja, autoproteção. As pessoas, e daí, se me permite, eu quero ser bem enfático, porque eu ouvi muitas vezes, toda vez que eu fiz esse discurso, essa fala, as pessoas diziam, abre aspas, então está jogando a responsabilidade para a população. Não. Os estudos internacionais são bem claros. Pessoas com conhecimento, pessoas que sabem como se comportar, pessoas que recebem alertas e sabem o que fazer, são as pessoas que sobrevivem a eventos naturais severos. Então, o conhecimento tem que estar nas pessoas, também nas instituições, mas principalmente nas pessoas. Então, um bom serviço de monitoramento, uma boa estratégia de difusão e um comportamento adequado da população vai fazer com que nós tenhamos mais segurança, qualidade de vida, sobrevivência econômica das regiões costumeiramente atingidas por desastres, como a gente fala tecnicamente, com uma alta recorrência de eventos severos. Esse é um segredo, Jorge. Aldo Batista Neto, coronel da reserva do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, ex-secretário de Defesa Civil do Estado, ex-secretário municipal da Defesa Civil de Blumenau, foi coordenador geral de gestão de desastres da Defesa Civil Nacional, está conversando com a gente. Neto, um rapidinho intervalo comercial, a gente volta já, porque eu quero falar com você sobre a gente entrega ferramentas para o cidadão, mas não educa ele para usar corretamente as ferramentas ou para entender as informações. Então isso gera muitas dúvidas e também muitas vezes o cidadão
fica atentado com as palavras que ouve, né, de outras pessoas, de outras fontes, e acaba muitas vezes se desesperando. Também vamos falar sobre o momento atual que estamos passando. A gente volta já já. Estamos conversando com Aldo Batista Neto, coronel da Reserva do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, ex-secretário de Estado da Defesa Civil, secretário municipal da Defesa Civil e que foi coordenador geral da Gestão de Desastres da Defesa Civil Nacional, para avaliar o cenário que vivemos hoje aqui no estado, com as chuvas que não param, né? Pelo jeito que tem aí, deve parar só lá na metade de novembro. Até lá a gente deve ainda conviver com chuvas. Momentos de chuva mais fraca, momentos de chuva mais forte, que é o fenômeno El Niño que está por aí. Durante sua gestão na Defesa Civil, tanto municipal como estadual, também passamos por esses fenômenos, né, Neto, que vem aí mexendo muito com a questão das previsões. E esse fenômeno de agora, ele é diferenciado? Então, Jorge, conversávamos, né, no intervalo, e um dado bastante interessante, bastante relevante. A Defesa Civil do Estado de Santa Catarina fez vários eventos envolvendo os técnicos de defesa civil municipais, a academia, trazendo uma série de informações, e nos chamou muita atenção uma fala de uma meteorologista pontuando a seguinte situação: o primeiro El Niño da história, que se tem notícias, que registros, em que ele ocorre com um aquecimento de todos os oceanos do globo terrestre. Nunca houve um El Niño num período em que todos os oceanos se encontram com a sua temperatura média aumentada. As temperaturas aumentadas a partir da temperatura média. Então os efeitos já são diferenciados. Então, né? Com isso, os modelos, né, para quem nos ouve compreender, o modelo, na verdade, são os algoritmos, né, a matemática por trás da estratégia de previsão meteorológica. Eles têm agora, então, a entrada de um dado que nunca foi calibrado, que nunca foi experimentado, e isso preocupava bastante, chamava a atenção dos meteorologistas, uma vez de que, com isso, nós estamos falando aí numa questão de evaporação das águas dos oceanos mais acentuadas. Aí nós bem sabemos, é o El Niño, né? Todos nós saímos dos bancos escolares aqui na região do Vale, sabendo que o El Niño é exatamente um superaquecimento do Pacífico, provocando aí uma questão maior, né? de umidade por sobre a região sul do globo, em especial sul do Brasil, em especial do nosso estado, causando todo esse transtorno de chuvas. Mas, sem sombra de dúvida, para nós, sazonalmente, a primavera é um período um pouquinho mais crítico, por um acumulado de chuvas mais importantes. Estamos experimentando o El Niño com um superaquecimento dos oceanos do globo. Então, ou seja, esse vai ser um El Niño diferente dos registrados até o momento. E aí vem as discussões, né, as várias discussões de até onde o efeito humano, as ações da humanidade têm a ver com toda essa situação, toda essa mudança. Há um grupo de especialistas que diz que é uma mudança natural, que acontece há cerca de milhares de anos, né? O planeta se adequa a uma nova realidade, que o homem pode ter acelerado um processo, e outros já dizem que não, é efeito da humanidade, que não usou corretamente os materiais que tinha à sua disposição e que está provocando tudo isso aí. Então, Jorge... E aí a gente fica nesse dilema, né, de quem tem razão e quem não tem. Existe um profissional hoje já aposentado, professor Juarez Almondes. Juarez Almondes. Doutor em geologia, professor da nossa FURB durante décadas. E ele, numa palestra dele, lá em 2009, que tive a oportunidade de assistir, ele trazia uma informação que muito nos preocupava. No seguinte ponto: a Terra já esteve quente, a Terra já esteve congelada, a Terra está quente novamente. Quando se estuda gelo de profundidade, é o gelo principalmente recolhido das calotas, né? Tanto Polo Norte como Polo Sul, eles estudam aqueles tubinhos de gelo. Sim. E ali tem condições de entender a atmosfera da Terra há milhões de anos atrás. O estudo principalmente de água de superfície, quantidade de pólen e de fuligem encontrada no gelo, indicava de que a Terra hoje se encontrava mais ou menos num período médio, que a Terra se encontrou no primeiro período onde ela foi aquecida, antes do primeiro congelamento da Terra. Encontrávamos mais ou menos no mesmo período médio,
começando a curva a ir em direção ao recongelamento da Terra. O que aconteceu? Essa curva, essa ascensão que hoje nós experimentamos, ela estaria cedo demais, precoce demais, ela está antecipada e pode ser mais rápida do que a anterior. Então, para equilibrar, né, a tua fala foi extremamente correta. Um grupo de pessoas dizem que isso é um ciclo natural da Terra. E grupo de antecipado pelas ações humanas. Exatamente, né? Um grupo de pessoas diz que isso é culpa nossa, na verdade. É exclusivamente ações humanas. Que é um combinado dos dois. A Tunic é um combinado dos dois, em que a nossa presença, né, e principalmente a nossa queima de combustíveis fósseis e tudo mais, está acelerando esse processo e nós vamos ter que nos adaptar a essa realidade. E estamos, na verdade, passando por isso. Né? Tem regiões aí que nunca tiveram problemas climáticos no mundo inteiro que estão envolvendo problemas sérios, né? Sem estar preparados para agir com isso. Graças a Deus aqui na nossa região, os municípios eles são preparados. Né? Vou dar um exemplo de Itaió. Itaió era preparada, né? Tinha as ações, tudo registrado. O que não estava preparado é para vir uma chuva muito forte caindo diretamente naquela cidade, naquela região especificamente, que provocou a maior enchente da história. Não é só Itaió, Rio do Oeste, toda aquela região em torno ali, pelo volume de chuva que caiu. E surpreendeu, porque foi muito rápido. Como nos surpreendeu em 83, 84. Jorge, inclusive na manhã de hoje eu conversava com o diretor de Defesa Civil da cidade de Rio do Sul e ele me relatava que é considerado hoje a cheia de Rio do Sul a quarta maior da história. De Rio do Sul. De Rio do Sul. Então a 8384, 2011 e agora 2023. E isso, como você cita, Itaió, é uma série de municípios que tem um histórico importante, mas não com as cotas experimentadas agora. Se me permite, eu queria até relatar uma questão anterior que muito nos chama a atenção, Jorge. Eu era o secretário de Estado da Defesa Civil, ali no final do ano de 2020, quando nós tivemos aquele evento envolvendo o presidente Getúlio, Ibirama, tivemos 26 óbitos ali na região. Aquilo ali é outro que nós chamamos, né, de ponto fora da curva. É uma cidade, o prefeito relatava numa entrevista, ele tinha 63 anos de idade, ele não lembrava de um evento daquela magnitude. Porque o Ribeirão, o bairro Revólver, né, onde se encontra o Ribeirão Revólver, em Presidente Getúlio, era, por uma avaliação imobiliária, um dos bairros mais valiosos no que diz respeito às questões imobiliárias da cidade. E foi completamente varrido e destruído. Ou seja, cidades em fundo de vale, próximos a encostas de serra, para questões envolvendo enxurrada e escorregamento de encostas, são situações extremamente perigosas e que deixam a comunidade extremamente vulnerável. A exemplo de Itaió, que nós estamos falando em enchente gradual, experimentando esses eventos únicos na sua história, com recorrência aí milenar, tá? O que é algo que nós podemos estar nos aproximando. Essa é a questão. Temos que aprender a conviver com isso. Por isso, vou retomar uma fala minha no início da nossa entrevista, que o conhecimento tem que estar nas pessoas. E aqui tem uma questão importante, Jorge. Até 2008, mais ou menos, até a mudança da legislação de proteção e defesa civil, que é do ano de 2012, existia uma tendência muito grande aos gestores de proteção e defesa civil, para evitar pânico da população, só avisar quando tivesse extrema assertividade do que iria ocorrer. Isso era uma tendência nossa, que trabalhávamos com... Aí vinha o receio, né? Exatamente, né? Porque o medo era de errar muito grande. Você dar um alerta e as coisas não ocorrerem e acabar caindo em descrédito. O que aconteceu após essa última década? E até nós fomos buscar experiências, bibliografia internacional a respeito e mudamos o contexto. Hoje o gestor, ele precisa agir da seguinte maneira. Assim que ele começa a ver o problema, ele precisa relatar isso para a população, trazer a conhecimento da população as suas preocupações e abrir canais de comunicação em tempo real, com todo o dado que está sendo gerado, com tudo que está sendo visto, para que o cidadão também seja um copartícipe, um co-criador dos procedimentos. Porque isso vem também, mais uma vez, né, daquela cultura japonesa, de que o conhecimento tem que estar nas pessoas. O cidadão precisa ser também o autogestor do seu processo de tomada de decisão, saber o momento adequado de tomar a decisão, que pode estar dissonante da questão do gestor público. Muitas vezes as pessoas, com a informação que ele tem e com a tendência que é dada, ele pode muitas vezes antecipar
algum tipo de procedimento para salvaguarda do seu patrimônio, da sua família e assim por diante. Essa questão da divulgação é uma coisa que a gente vai discutir eternamente e não vai chegar a uma conclusão. Por exemplo, vamos citar aqui o Ronaldo Coutinho, né, da nossa co-irmã Rádio Massa FM, que foi muito criticado. Até a gente aqui entende que não é essa a melhor maneira que se tem de divulgar uma situação, mas pode ser a melhor para se ter mais audiência e ganhar repercussão. Isso não tem a menor dúvida nesse sentido, e aqui não nos cabe em julgar o estilo de cada um. Nós aqui temos o nosso, os outros têm os deles, né? E cada um busca aquele que se adapta e goste para fazer esse sentido. Mas a forma como foi divulgada, não que ele estivesse errado, mas a forma de desastre, catástrofe, vamos trocar o chope pela água de enchente e tal, gera pânico. Fez o quê? Na primeira semana de chuva, no primeiro evento que nós tivemos, que para nós aqui foi uma pequena enchente, uma correria desenfreada em supermercados, muitas vezes tirando mercadorias de quem realmente iria precisar. E que essa é a grande discussão que se tem, né? Se você provoca o pânico, quem tem mais condições e às vezes nem é afetado, tira as chances de quem nem tem condições e é afetado. Essa é a grande situação que o cidadão tem que parar e pensar. Até onde eu preciso ir no supermercado limpar as prateleiras e até onde o outro tem mais necessidade, não é verdade? Sem sombra de dúvida. O que aconteceu? Jorge. Nós não tivemos uma grande enchente, nós não tivemos um desastre, graças a Deus, mas no Alto Vale teve. Teve gente que teve desastre. Aliás, quem pega água tem um desastre, né? Mesmo que ele tenha o menor prejuízo possível, ele passa por um desastre. Isso a gente tem que ser consciente, né? Mas um volume de gente desnecessariamente em supermercado, né? Tirando água, papel higiênico e tudo mais, de quem realmente poderia ter uma necessidade. Dos abrigos que precisam, por exemplo, Jorge, né? Que vão abrigar pessoas. Existe uma linha muito tênue que separa exatamente uma resposta, uma posição social adequada e trazendo esse desequilíbrio com um temor muitas vezes desnecessário, e o gestor público tem exatamente essa preocupação, né? Porque ele está olhando a pessoa mais necessitada nesse momento. Em vários viés, né? Estou falando no que diz respeito à segurança das pessoas, a segurança de patrimônio, a segurança econômica. O processo de tomada de decisão é bem amplo. Eu participei de uma live, né? De uma live entrevista no dia de ontem, não recordo certinho agora, de uma outra emissora lá de Florianópolis, e lá trouxe essa observação mais uma vez. Lembrando que quando nós falamos com desastres, nós estamos falando de uma combinação de especialistas e de saberes. Trabalhar com alerta de desastres não é só meteorologia. Meteorologia é um fator primordial quando a gente está falando do evento severo natural, o evento extremo natural, mas ele passa por você sobrepor a informação meteorológica, análise de risco através de mapeamentos de risco. O que é 100 milímetros em uma cidade e o que é 100 milímetros de chuva na outra, considerando as suas vulnerabilidades. Então não é só olhar para o horizonte, não é só olhar para o céu. Você olha para o céu comparado com os estudos que você tem de geografia, os estudos de geomorfologia, a parte toda de solo. Então não é só o meteorologista, um profissional fantástico, extremamente assim, um dos grandes atores desse evento, mas não somente. Não somente. Você tem que entender com aquela quantidade de chuva sobre um terreno, o que aquilo representa. E é isso que Blumenau faz muito bem. Uhum. Quando você fala, né, de um outro profissional que fez alguns comentários e acabou alarmando, e na verdade essa é uma questão quando a gente trabalha mas aí é estilo, com o público, né, claro, de informação. Mas quando a gente trabalha com o público, e aí quero aproveitar a oportunidade para fazer esse comentário, né? Na verdade, às vezes a iniciativa privada, ela tem uma fantástica, porque assim, os recursos estão à disposição de todo mundo, imagens de satélite, imagens dos equipamentos de solo, imagens de radar, todo mundo acessa. E daí junta ao seu conhecimento e ele tem condições de trazer uma informação. Mas ele não tem, muitas vezes, Jorge, a obrigatoriedade da assertividade que o ente público necessita para não cair no descrédito. E ele tem questões legais, o ente público tem questões legais que recaem sobre ele.
Tá? E mais uma vez, deixa eu usar Blumenau, deixa eu usar enchente e a Oktoberfest como exemplo. Inundação gradual, que é o que nós popularmente chamamos de enchente, que é o fenômeno do rio sair da sua calha primária e avançar sobre a sua calha secundária, sobre a sua planície de inundação, para nós, Blumenau, não é mais um desastre. Lembrando, desastre é o evento que ocorre sobre uma comunidade, podendo trazer prejuízos econômicos, sociais e ambientais, e principalmente que suplante a sua capacidade de recuperação. Aí ele é um desastre. Enchente, para nós, é um evento que traz transtornos, mas deixou de ser um grande desastre há algum tempo. Tá? Por isso que é um processo de mediação. Um exemplo, né? Você ter todas as informações, uma possível resultante de uma chuva e conduzir a continuidade da festa. É um processo público de tomada de decisão muito sensível e precisa ser extremamente estratégico. Eu, um ente particular, com toda a minha informação, posso ter minha posição e quero compartilhar isso com as pessoas. Agora, o ente público ele tem que ter assertividade. E por isso que a gente recomenda que as pessoas procurem canais oficiais para ter a sua informação, porque lá tem a informação que precisa ser a mais assertiva possível, porque tem condições jurídicas sobre ela. Tá? E por isso que a gente às vezes encontra a diferença no texto que é utilizado, nas palavras que são ditas. A comunicação tem o efeito através das palavras, né? Então, uma palavra no lugar de ajudar pode causar e estragar, causar pânico. E o que a gente recomenda, Jorge? É o que acontece conosco hoje em Proteção e Defesa Civil. Nós temos informações federais, estaduais e municipais, no caso de Blumenau. Você usa esta informação para respaldar a informação que está chegando para você. Se hoje me perguntasse, Neto, para o Blumenauense, qual é a informação mais importante? Eu vou te dizer, do Alerta Blue. Porque quanto mais municipal, mais assertivo, o pixel é maior, é menor, é mais direcionado sobre a região geográfica, é mais assertivo os resultados. Tá? Mas eu também recebo de outros canais, eu também recebo do Estado, também recebo federal, bacana. Você usa isso tudo. Compara, né? Comparando, tá? Com o que você está recebendo. E não escolhe um que é mais brando ou um que é mais severo para você seguir. Sobrepõe essas informações todas, com o que está sendo trazido nos órgãos de imprensa, sobrepõe isso tudo para você ter mais qualidade. Mas sem sombra de dúvida, tá, Jorge, nós somos outro estado hoje no que diz respeito ao que éramos há uma década atrás. Exatamente. Eu sempre falo aqui para o Jefferson Santos do portal Meso Regional, que participa todas as sextas-feiras com a gente aqui, que a questão da comunicação é também o receptor, né? Tem pessoas que você diz assim, tu vai chegar lá e vai dizer, vai chover hoje, amanhã e até a madrugada de quarta-feira, volume significativo no Alto Vale, volume médio no Médio Vale, fique atento. A pessoa despercebe a informação. Ela pode desperceber a informação. Agora, isso aí vai chover pra cacete, vai dar enchente de novo. Aí a pessoa se atenta, é a forma como o receptor recebe uma informação. Infelizmente é assim que funciona, né? E que tem gente que só se liga se for realmente direto na ferida, senão não. E que esse é um desafio, porque se você para comunicação oficial, né? Se você falar de forma mais direta e mais pontual e não acontecer nada, de forma mais branda para o blumenauense, ele tem um comportamento. Se tu for para os municípios mais distantes que não tem uma história tão severa, o primeiro exemplo que tu deu aí mesmo que não vai chamar mas mesmo aqui ainda tem muita gente que não se toca. E tem mais esse negócio de assertivo. Uma vez lá com o pessoal que fazia a projeção na FURB, eu falava, mas por que não se divulga com antecedência ali, não diz, vai ter enchente, não vai ter, não vai ter. Aí eles assim, porque se não tiver, ninguém mais acredita na projeção, né? Infelizmente né? Na verdade... Aí se eu vou dizer vai ter, ninguém vai acreditar, porque as outras vezes eu falava e não deu, né? Jorge, assim... Então tem que esperar. E o cidadão não tem paciência, né, Neto? Até porque nós estamos falando em patrimônio, né? E muitas vezes é complicado, né? E apesar de que as previsões aqui são com um tempo suficiente para você se para quem nos ouve compreender, né? A meteorologia trabalha sobre trimestre. Ela se debruça sobre previsões trimestrais. Então, quando você fala em meses, você está falando de uma tendência. Isso. Quando você fala em semanas, você está falando de uma possibilidade.
Em dias ele é mais assertivo, mas a certeza se dá em horas. Em horas. Em horas. Exatamente. Aí, é o que diz o alerta Blue, né? Exatamente. Nós estamos falando em nowcasting, né? Que é um sistema de alerta de 6 horas. Então ali você tem um acerto, ali você vai dizer a rua, o bairro, a localidade, a cota. A quanto deve ir. Anterior a isso são possibilidades e tendências. Tanto é que as projeções em Blumenau, elas nunca bateram, né? Elas sempre, ainda bem, ficaram o nível do rio ficou abaixo da projeção. Então você vê que tem uma margem ainda de garantia, claro. Uma margem de segurança para que todo mundo consiga se mobilizar. Neto, para a gente fechar, que cenário é esse que nós estamos vivendo? Vem chuva por aí, né? A Defesa Civil do Estado, os meteorologistas estão prevendo mais de 100 milímetros para o Alto Vale, na pior projeção, né? Falando nisso, né? É uma previsão, né, gente? A pior projeção é mais de 100 milímetros no Alto Vale. E para o Médio Vale, a pior projeção é 70 milímetros, né? Quais são os cuidados, as recomendações por toda a experiência que você tem? O seguinte ponto, lembrando que tudo que chover no Alto Vale vai passar por aqui, né? Exato. Ou grande parte. Mesmo não chovendo aqui, chovendo lá, tem que ter a atenção, né? Lembrando que o nível do rio está em 6 metros e 9 centímetros, medição das 11 horas. Isso, lembrando, né, que tudo que não for absorvido e evaporado vai para o rio e obrigatoriamente passa por aqui em direção ao mar. Tá? E olha a trovoada já chegando, aproximando. Né? Tá? Então, assim, os técnicos já avisavam, né, nós teríamos um trimestre importante, né, setembro, outubro e novembro seria um período de muita chuva. Nós, por enquanto, nos encontramos debruçados sobre questão de inundação gradual, sobre questão de enchente. Tá? A partir de, principalmente, mais para o final desse mês, início de novembro, se nós tivermos aí chuvas persistentes, nós teremos que ter muito cuidado com o movimento de encostas, porque nós estaremos entrando num período de solo bastante encharcado. Tá? Lembrando que daí sim nós poderemos ter eventos importantes. Escorregamento de encosta é o fenômeno que mais mata pessoas no Brasil. Nosso evento principal é escorregamento de encostas, que ele é um secundário à enxurrada. Tá? Então, neste momento, estamos falando de enchente gradual, estamos falando de saída do rio da sua calha principal. Então, as comportas todas estão sendo operadas, né? José Boatê toda fechada, as demais com operação remota, todas só sendo tem acompanhadas. José Boatê abriu uma ontem. Uma aberta perfeito. E uma não dá para operar, continua fechada. Perfeito, tá? Volta ao status anterior que ela estava, né? Exatamente para permitir o esvaziamento do seu reservatório atrás e mantendo o rio num nível de segurança, né? Porque é importante para quem nos ouve compreender, Jorge, assim, ó, toda chuva que cai não cai atrás da barragem. Então a barragem ela comporta uma grande quantidade de chuva, desde que chova, que a gente diz, a montante, atrás da barragem. Nós temos aí o vale chovendo em áreas que não existe sistema de contenção e que vai toda para o rio sem controle. Por isso que os técnicos operam exatamente no seguinte sentido, mantendo mais água atrás da barragem e o rio cada vez mais baixo. Essa é a estratégia de segurança, para comportar toda a água que vá para o rio e não cai atrás da barragem. Em momentos como nós tivemos agora, né, da ausência da chuva, então se opera a barragem para ir esvaziando o reservatório atrás e conseguir comportar a água. Requer acompanhamento diário das pessoas, tanto a imprensa como os órgãos oficiais, tá? Mantenham-se alerta ainda sobre a possibilidade de a gente ter alguma cheia em algumas áreas, algumas cidades do entorno, principalmente, mas se esse período realmente de chuvas progredir novembro adentro, nós temos que ter uma atenção muito, muito específica para as encostas, podem não conseguir mais suportar a quantidade de água desse período. É bom ficar atento aos avisos, né? Lembrando sempre que as projeções feitas em Blumenau, elas são a partir do momento que chove e altere o nível do rio. Então é a partir daí buscando a assertividade para a garantia da decisão que você for tomar. Mas sabendo que você mora num local que tem cota mínima, por exemplo, o nível do rio está em 6,9 metros, descendo muito lentamente, porque as comportas começam a ser abertas das barragens. E que tem previsão de chuva forte, localizada, tanto no Alto Vale como no Médio Vale, você já pode tomar por si própria as suas decisões, né, entender como é que esse modelo funciona. Tanto é que nós temos pessoas abrigadas que foram orientadas a não voltar para casa, né, porque na primeira semana elas retornaram, tiveram que voltar para o abrigo. Então agora elas estão sendo orientadas a
permanece, deixa isso passar e volte com mais segurança de que não vai precisar retornar para o abrigo novamente, ou que não vai ter problemas, né? Essa é a situação. Principalmente acompanhem, né, a imprensa, acompanhem os órgãos oficiais. Previsão do tempo em locais lembrando oficiais. sempre, né? Lembrando sempre que se você mora numa cota de cheia, mas a sua rota de fuga pode estar em cotas inferiores, você tem que se atentar para essa possibilidade de não conseguir operar em tempo o seu planejamento, né, familiar, de segurança. Então, é algo, durante esse período, todos nós teremos que ficar acompanhando as previsões e atentos, né, para tudo que for noticiado. Neto, obrigado pela tua participação. Volte mais vezes aqui, né, principalmente para falar sobre essa questão que é muito importante, né, da gente ter essa segurança também com desastres. Pessoas, famílias, negócios, todos nós temos que estar minimamente preparados para convivermos de forma tranquila junto aos eventos naturais extremos e as possibilidades de desastres. Deixa eu fazer um comentário, né? 199 Defesa Civil, 93 Corpo de Bombeiros, condições, né, de dar informações em tempo real para as pessoas que precisam ser orientadas. É isso aí. Obrigado, uma ótima semana. Uma semana mais tranquila, pelo menos. Vamos ver, né? Já está roncando trovado. Para todos nós.